Olá, caríssimos, tudo bem? Assim como nós falamos no nosso último post sobre resistências à escravidão, existiam diversas formas para se resistir ao modelo escravista que se construiu na sociedade colonial brasileira. Nós falamos dos laços de solidariedade, dos laços de família, né, a constituição de família, a constituição de irmandades, e hoje nós vamos vamos falar um pouquinho de alguns atos de resistências individuais e coletivos. No que tange aos atos individuais, nós temos, por exemplo, o roubo, a fuga individual e o suicídio, que são atos extremos de resistência à opressão da escravidão. O roubo, certamente, se ele fosse pego, ele seria punido de forma bastante severa. A fuga, da mesma forma, inclusive sendo marcado como um escravo fujão, muitas vezes com um sino ou com uma gargalheira que prendia aqui e sinalizava. E o suicídio, que era o ato mais extremo, que englobava a própria vida do escravo, né? Muitas vezes tomado pelo banzo, que era um sentimento de saudade da África, saudade do lugar de nascimento dele, que era nominado assim pelos escravos. Eles se suicidavam acreditando que podiam retornar à África ou retornar ao seu lugar de nascimento de forma espiritual, atravessando o grande oceano Atlântico, que eles chamavam de Calunga Grande. O suicídio, nesse sentido, ele também era um ato de resistência. Era algo muito simbólico dessa resistência à escravidão. E no que diz respeito às formas coletivas, nós temos duas formas muito interessantes de resistência. A primeira era a capoeira. A capoeira, muitas vezes denominada como uma dança, um jogo, ela se fazia como forma de resistência a partir do momento que esse escravo ele jogava a capoeira na forma de disfarçar um treinamento de luta para um momento de embate com esse senhor, né? Muitas vezes também a capoeira ela vai remontar a origem, a memória desses negros, com os cantos, com as danças, com a ginga, com a luta, né? A ginga que eles usavam também para poder sobreviver, né? Usavam para poder desviar e da própria vida complicada que eles tinham enquanto escravizados. Então essa luta ela chega aqui na América Portuguesa na forma de dança e ela acaba sendo adaptada, né? Os senhores que não entendiam muitas vezes viam aquilo como uma dança, mas os escravos sabiam que aquilo era uma luta e também ao mesmo tempo era um reforço da memória afetiva e da memória ancestral que eles traziam entre eles. Ao longo do século XX isso vai ser desenvolvido e vai se tornar uma arte marcial que hoje nós conhecemos. É interessante que, se vocês procurarem numa outra fase, no início do século XX, vocês podem perceber que a capoeira ela era vista como algo de bandido, de meliante, inclusive sendo casos de polícia, né? Elas eram ligadas à questão prisional, questão o capoeira ele era um vagabundo, uma pessoa que poderia ser presa. E a grande forma de resistência à escravidão, que foi a formação dos quilombos, que a partir do século XVI, escravizados que fugiam, alguns sozinhos e outros que fugiam de forma coletiva, geralmente é óbvio para regiões desérticas do sertão, regiões bastante de difícil acesso nas cidades, né, como montanhas, morros, grotas, e lá eles se organizavam e passavam a montar acampamentos onde eles chamavam de quilombos,
né, utilizando a nomenclatura Banta para esse modelo de aldeia, né? O quilombo ele podia abrigar um pequeno grupo até milhares de indivíduos e podiam abrigar também outros tipos de indivíduos, não só negros fugidos, como brancos pobres ou libertos que também queriam se distanciar da cidade por algum motivo ou pela própria escravidão. Eles acabavam se integrando a esses quilombos. Era o meio mais eficiente de desafiar a escravidão, de mostrar a luta contra a escravidão. Né? A fuga isolada, como eu falei ainda há pouco, ela marginalizava o negro, né? Além do risco de prisão, de torturas se ele fosse pego. Já os quilombos facilitavam, porque eles davam uma identidade coletiva a esses cativos, né? Esses quilombos sobreviviam muitas vezes ou de ataque a propriedades coloniais, propriedade dos senhores, ou até mesmo de comércio, com vilas e locais próximos onde eles realizavam essas trocas, né? Nós tivemos, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, inúmeros quilombos que se organizaram aqui, né? E que hoje muitas vezes dão origem a alguns lugares e algumas comunidades. Nós tivemos o grande quilombo das Camélias, que foi um quilombo que durou até o final do período da escravidão, até o final do Império, que era na região do Alto Leblon, onde hoje, inclusive, é uma área de ocupação de camadas mais ricas da sociedade brasileira, carioca, né? Que é lá no Leblon, no Alto Leblon. Nós tivemos quilombos na região da Tijuca, né? Na região da Penha, onde hoje dão origem a algumas comunidades que existem, né, que foram formadas através desses agrupamentos, né, dos negros fugidos. Quem habitava esses quilombos passou a ser chamado de quilombola, né, por parte das autoridades e por parte das pessoas que eles mesmos se chamavam. Por parte das autoridades coloniais, era comum a organização de expedições para aprisionar ou para destruir esses quilombos, como foi a que aconteceu no quilombo mais famoso do período colonial, que foi o quilombo dos Palmares, né, que existiu na região da Serra da Barriga, na região de Alagoas, né, no estado de Alagoas, no século XVII, e teve diversos líderes, e cuja última liderança foi a liderança de Zumbi dos Palmares, que foi quando ele foi o quilombo foi desarticulado por expedições lideradas pelo bandeirante Domingos Velho, né, que foi um dos líderes dessas expedições que vão desarticular o quilombo dos Palmares, e ele vai ser muito emblemático, né, porque depois no século XX e XXI ele vai ser resgatado toda essa história para a construção do Dia da Consciência Negra, que é no dia 20 de novembro, que seria o dia em que Zumbi dos Palmares foi preso e foi morto por essa atividade quilombola. Também esses locais de quilombo que existiram quilombos, hoje em dia vão ser marcados por um movimento por parte dos herdeiros desses negros que habitaram essas regiões há séculos atrás, os quilombolas, onde eles vão exigir um reconhecimento por parte do governo e o reconhecimento da sua propriedade àquela terra. Então, também até hoje são espaços de disputa e de lutas políticas por reconhecimento desse grupo que, desde que fugiram dos senhores, eles eram e foram marginalizados pela sociedade. Um abraço e fiquem bem.